E aí, tudo bom? Sou eu, Geo, de novo. Eu chego hoje com um texto bem diferente. Tipo, é uma comparação futebolística e a geopolítica do Brasil. E o título do texto é: Brasil é o Neymar da geopolítica, tem tudo menos a vontade de ser melhor. Bom, vamos partir? O Brasil é frequentemente comparado a grandes nomes do esporte devido à sua trajetória marcada por potencial inexplorado e oportunidades perdidas. Se olharmos para a figura do Neymar, um dos maiores talentos do futebol mundial, percebemos um paralelo intrigante entre ele e o país. Você concorda? Eu não sei. Ambos são dotados de um enorme potencial, mas parecem travados por questões internas, seja de liderança, ambição ou foco. Por isso, nós vamos explorar a ideia do que o Brasil, na geopolítica, é o Neymar das nações, uma potência que possui os recursos e a capacidade de ser protagonista global, mas que falta a vontade estratégica e política para realmente ocupar o seu lugar de destaque. Vamos lá? Primeiro ponto, o potencial é inquestionável. Neymar, como jogador, é amplamente reconhecido por seu talento natural. Isso é brasileiro. Bom, tem brasileiros ruins como jogador. Habilidades técnicas e capacidade de decidir jogo com momentos brilhantes. De maneira semelhante, o Brasil é uma nação dotada de riquezas naturais abundantes. Uma população numerosa. Eu sempre falei para vocês que a população é muito importante em termos geopolítica, uma economia entre as maiores do mundo, mesmo que não seja para o povão, né? Além de vastas reservas de petróleo, minerais e uma biodiversidade inigualável. Adicionalmente, sua posição geográfica estratégica entre o Atlântico Sul e a Amazônia confere uma vantagem no cenário global. Na teoria, o Brasil tem todos os elementos para ser uma potência de peso nas questões internacionais. Pode influenciar o futuro do comércio mundial, ajudar a moldar políticas ambientais globais e desempenhar um papel central na diplomacia. Mas o Brasil não faz. O Brasil não faz. Especialmente em assuntos regionais e ambientais. Da mesma forma que o Neymar tem os atributos para ser um dos maiores da história, o Brasil tem todos os ingredientes necessários para liderar no campo da geopolítica. Por que diabo eles não fazem nada? Os líderes, né? Porque o país não pode fazer nada por si só. A falta de ambição consistente. No entanto, tanto o Neymar quanto o Brasil têm sido acusados de não desenvolver completamente suas potencialidades. Bom, são acusados por pessoas que gostam de verdade deles, né? Seja o Brasil, seja do Neymar. Porque o europeu, ele tá muito feliz que o Neymar tá ferrado e o Brasil o europeu tá rezando para um Brasil fodido. Isso é certo. No caso do Neymar, sua carreira, embora repleta de sucessos, foi marcada por episódios de polêmicas, lesões e decisões que muitas vezes pareciam priorizar o individual sobre o coletivo. Há uma percepção de que, apesar do seu talento, falta a ele uma ambição consistente para assumir o posto de líder incontestável do futebol mundial. É ou não é? Da mesma forma, o Brasil, embora seu destaque em várias áreas, nunca consolidou uma estratégia de longo prazo para exercer plenamente seu poder geopolítico. O país frequentemente se envolve em grandes iniciativas, mas não persiste o suficiente para transformar esses esforços em vantagens duradouras. Internamente, o Brasil é travado por crises políticas, tipo briga entre esquerda e direita, corrupção e instabilidade econômica. Lembrando que a estabilidade é o primeiro dos bens públicos. Em qualquer canto, em qualquer esfera da vida, se você não tem estabilidade, você está ferrado. Igualmente para qualquer país. E essa estabilidade econômica
que sempre vai desviando o foco do país do seu potencial de crescimento. Oportunidades perdidas e foco de disperso é o terceiro ponto. Uma das críticas mais frequentes a Neymar é a de que ele, apesar do seu talento, dispersa o seu foco em momentos críticos da carreira, seja com decisões fora do campo, ou falta de concentração em torneios chaves. O Brasil, de maneira análoga, já teve várias oportunidades de exercer uma liderança global, mas não faz. E desperdiçou todas essas chances. Bom, não vamos dizer todas, a maioria delas. Vamos pegar, por exemplo, o campo econômico. O país não conseguiu se aproveitar de janelas de crescimento como deveria. Por exemplo, vamos pegar certos países que estavam crescendo de jeito exponencial, se industrializando entre os anos 2000 e 2010, e o Brasil preferiu criar esmolas para a população. Bom, não vou dizer que não deveria criar essas coisas para a população mais pobre, porque isso é um direito que a ONU exige que o Estado compre. Mas, vamos lá, né? O Brasil poderia se tornar uma potência industrializada ao lado da China. Viu? Mas não aproveitou. Bom, vamos partir no quarto ponto, a importância do foco estratégico. Neymar, em vários momentos da sua carreira, mostrou flashes de genialidade e determinação. Mas a falta de um foco estratégico claro impediu que ele alcançasse o nível que a gente está esperando dele. O Brasil está do mesmo jeito. Enquanto nação, o Brasil enfrenta desafios semelhantes para que o país atinja o protagonismo na geopolítica global. É essencial uma visão clara e estratégica. Hey, qual é, a projeção do Brasil em 50 anos? Você sabe? Eu não sei. Bom, vamos falar de 10 anos. Você sabe? Não, eles só estão lutando para que Bolsonaro não seja candidato, para que Lula saia do poder e que mais? Eles nem sabem quem pode ser presidente. Viu o problema? Então, o Brasil não tem um grande foco estratégico, como a China tem um plano e sabe, em 50 anos eu quero fazer tal coisa, eu quero ter tal lugar no mundo. O Brasil não tem isso. Vamos partir para o quinto ponto, o impacto da liderança e da governança. Uma das questões centrais, tanto para Neymar quanto para o Brasil, é falta de uma liderança forte e comprometida. Por isso que eu sempre quis que o José Mourinho treinasse o Neymar. Infelizmente não acontece, porque eu sei que ele iria dar umas tapas nele. No caso do jogador, embora ele tenha sido um grande talento, muitas vezes faltou-lhe o papel de líder dentro do campo. Aquele que guia a equipe, como Pelé ou Messi faziam nas suas épocas. Para o Brasil, o problema de liderança se reflete nas constantes crises políticas e mudanças de governo que muitas vezes interrompem políticas de longo prazo. Bom, eu posso falar isso? Interrompe mesmo. E prejudica a capacidade do país de se projetar no cenário internacional. Gente, hoje meu português está péssimo, tá? Uma liderança estável e focada pode mudar completamente a trajetória de uma nação. Países como a China, por exemplo, eu já falei. Como a China, por exemplo, mostraram como uma governança consistente pode transformar seu papel no mundo. O Brasil tem potencial para seguir o mesmo caminho, mas isso depende
de escolhas políticas e econômicas estratégicas que precisam ser feitas, não amanhã, não em 10 anos, mas agora. Agora mesmo. Depois desses 5 pontos, a gente pode dizer que o Brasil é sem dúvida o Neymar da geopolítica. Assim como o jogador tem talento para ser o melhor do mundo, o Brasil tem os recursos e a capacidade de ser um líder global. No entanto, a falta de vontade, do foco estratégico e de uma liderança consistente tem impedido o país de ocupar o espaço que poderia ser seu. Sabe o que é o pior? É que tem certos países que não têm a capacidade do Brasil, que estão se afirmando na geopolítica mundial. Para que o Brasil realmente se destaque, é necessário um compromisso de longo prazo, tanto com a governança interna, quanto o seu papel no cenário internacional. Assim como Neymar ainda pode alcançar grandes feitos se focar em sua carreira, bom, talvez faltar uma Copa do Mundo para ele, o Brasil também pode se escolher ser mais ambicioso e estratégico na política global. O que você acha desse texto? Você concorda comigo que o Brasil é o Neymar da geopolítica? Pode deixar um comentário e a gente vai continuar a conversar nos comentários, né?